o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso e manteve em 30 anos e 9 meses de prisão a pena de José Dirceu. O ex-ministro havia sido condenado a 20 anos e 10 meses de detenção pelo juiz Sérgio Moro, mas na segunda instância o TRF4 elevou esse tempo para 30 anos e 9 meses. Nessa quinta-feira, foram julgados os embargos infringentes apresentados pela defesa de Dirceu. O recurso solicitava o recálculo da pena e uma redução no valor da multa que o ex-ministro terá que pagar. De acordo com a decisão, a execução provisória da pena vai começar depois que estiverem esgotadas as possibilidades de recursos no TRF4. Isso significa que Dirceu ainda não poderá ser preso. A defesa tem agora 12 dias para apresentar novos embargos de declaração. Ele só poderá ser detido depois que esse pedido for analisado. Dirceu já havia sido preso preventivamente em agosto de 2015. Ele ficou quase 2 anos atrás das grades, mas deixou a cadeia em maio do ano passado, adivinhe por quê? Depois que conseguiu um habeas corpus no STF. Eu lembro aqui, um habeas corpus concedido pela segunda turma, com votos de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que aí depois o Dirceu apareceu literalmente, né, Augusto Nunes? Sambando na cara da sociedade. Então, retomando o que eu informei agora há pouco, né? A informação que saiu enquanto a gente estava aqui no estúdio, o Dias Toffoli não concedeu o HC preventivo que a defesa do Dirceu havia apresentado no STF. É a informação que saiu aqui agora há pouco. Vamos esperar maiores detalhes. Então, tudo indica que o Dirceu está caminhando aí, tem 12 dias para apresentar esses novos embargos de declaração no TRF4, mas isso normalmente não muda nada e ele deve voltar para a cadeia. Ele disse que qualquer lugar serve de trincheira, né? Então ele que se prepare para improvisar uma trincheira num espaço diminuto, que é o espaço de qualquer cela de cadeia. O Dirceu também disse que ele se cuida muito bem, também não pode, pelo menos por algum tempo, alegar problemas de saúde. Agora, meu Deus do céu, só se sabe uma parte do que o Dirceu fez e ele continua se apresentando como pobre, incapaz de pagar a multa fixada pela justiça. Ele quer que seja reduzida também essa pena pecuniária. Pois eu vou afirmar aqui o que eu venho falando em linguagem meio em código, tal, vou ser um pouco mais explícito. O Zé Dirceu, que era um jeito de classe média e até deixar a Câmara dos Deputados, não era um homem rico, ele ficou milionário. E entre os bens que tem e que ainda não foram investigados, existem mais incontáveis alqueires no Rio Grande do Sul em nome de laranja. Investiguem isso. Isso é uma sugestão que eu faço com a maior tranquilidade para a Polícia Federal. Investigue isso, porque a terra eles não vão conseguir mudar de lugar. Tá? Pode pedir ao Stedley que mande invadir para disfarçar um pouco, mas elas estão lá e o dono é o Dirceu. Zé Maria Trindade, a gente comentou ontem aqui que o Dirceu já sabe o caminho da cadeia. Ele não vai se refugiar no Sindicato dos Metalúrgicos, não. Ele não é candidato esse ano. Espero que ele volte rapidinho. E ele não tem mais aquela autonomia e autoridade de antes, não. Felipe Augusto, eu convivi aqui em Brasília com José Dirceu Poderoso. Era. Só de olhar. Aliás, eu presto muita atenção nisso. Quando alguém assume um poder aqui, muda tudo. Muda o terno, o penteado do cabelo, a pele fica mais tenra, sabe? E dá aquele olhar de superior. José Dirceu era chamado aqui de primeiro-ministro e desfilava de cabeça erguida no Congresso Nacional, chamando a atenção de jornalistas que ficavam seguindo ele pelos corredores, né? Afinal, ele era a grande autoridade do país, considerado como primeiro-ministro e possível candidato do PT à presidência na sucessão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veio o mensalão, ele pegou uma cadeia, não quis fechar a delação premiada e agora está sofrendo as consequências naturais. É bom que ele passe esse tempo na cadeia. Felipe, não são poucos anos não, viu? 30 anos de cadeia. Quem pensar que isso é pouco para ele, não é não. Ele vai ter que ficar um longo tempo no regime fechado. É uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Esses embargos dele não mudam nada, não. Isso que o Zé falou é muito interessante, rapaz. O sujeito muda a aparência e o olhar. Eu me lembro direitinho do caso do Fernando Collor, porque eu conheci o Fernando Collor quando ele era prefeito biônico de Maceió e candidato a deputado federal.
ainda um político iniciante, já embora ocupando um cargo importante, nomeado prefeito. E aí vi como é que ele era, o jeitão dele lá viajando por Alagoas, eu cobrindo a campanha lá no Nordeste pela revista Veja. Quando eu o encontrei, eu fiquei alguns meses sem falar pessoalmente com o Collor, e eu reencontrei presidente da República. Ele tinha feito aquela mudança de cabelo, lembra daquele tipo liso e para trás, né? Nunca tinha sido assim. E o olhar presidencial ali, não tremendo de um vigarista, mas você percebe que o jeito mudou. Esse é um fenômeno que acontece com esse pessoal de Brasília. O outro é com o corrupto. No dia seguinte, ele faz o primeiro roubo, no dia seguinte ele já está gordo. Eu não sei por quê, mas o corrupto engorda do dia para a noite. É o primeiro roubo, pode prestar atenção. Não tem um corrupto magro, um ou outro. Os que corrompem, atenção, mas por algum fenômeno misterioso, eles engordam. Deve ser o dinheiro que eles engolem, né? É isso aí, Augusto Nunes. E é bom registrar aqui mais uma vez que o TRF4 elevou a pena imposta pelo juiz Sérgio Moro. Eu sempre falo aqui que o Moro é generoso. Os petistas reclamam, né, Augusto Nunes? Reclamam de barriga cheia. Esse é guerreiro do povo brasileiro, né? Preso político também. Choram de barriga cheia. Aparentemente o Dias Toffoli, que foi voto vencido naquela decisão de outubro de 2016 do STF de autorizar a prisão após condenação em segunda instância, mesmo tendo sido voto vencido, está levando em consideração o princípio da colegialidade, como fez a Rosa Weber no julgamento do HC do Lula, para negar o HC preventivo ao seu ex-chefinho José Dirceu. Valeu a pressão, obviamente, sempre vale. É muito estranho, para não dizer absurdo, que um ex-subordinado julgue o habeas corpus do seu ex-chefe. Mas felizmente ele tomou a decisão correta, de acordo com a jurisprudência da corte. Estamos aqui para constatar que é correta, tudo bem. Exatamente, e a gente até, melhor Augusto assim. Nunes, outro dia a gente comentou que o Dias Toffoli, por ser até mais novo do que o Ricardo Lewandowski, às vezes ele contemporiza, ele não dá sempre 100% das decisões favoráveis, embora as mais importantes ele favoreça o PT e tal, logo depois ele dá uma amenizada, e nesse caso foi assim. O Ricardo Lewandowski talvez inventasse alguma coisa para causar um tumulto. Esse é o voto mais previsível da história do Supremo Tribunal Federal. Talvez ele causasse algum tumulto para impedir a prisão do José Dirceu, que deve morrer calado na cadeia, né? Zé Maria, Dirceu nunca fala, né? Ele não entrega nada, esse sabe tudo, mas é aquele revolucionário treinado em Cuba, disposto a morrer pela causa. É impressionante. E ele teria muito a falar. Ele foi muito íntimo e eu considero como o grande arquiteto aí dessa estratégia de poder permanente. Essa era a estratégia do PT e dos partidos de esquerda, né? Fazer um grande caixa e, a partir daí, estrangular os partidos de oposição. Tentaram acabar aí com o DEM, tentaram acabar com o PSDB, venceram Arthur Vigílio no Amazonas, venceram também no Piauí o Heráclito Fortes, vários críticos. E essa era a estratégia, permanecer no poder, com muito dinheiro. E isso partiu do José Dirceu, que chegou para o Lula e disse: olha, sem aliados no Congresso Nacional, nós estamos fritos, não aprovamos nada e corremos o risco de sofrer um impeachment. Aí Lula pegou e deu carta branca a José Dirceu. Esta é a história daqui dos bastidores de Brasília. É por isso que ele ficou poderoso. Felipe, eu sempre acho que as grandes lideranças políticas no país se acabaram, não apareceram, porque agora quem tem liderança é quem tem dinheiro. Por isso que o José Dirceu era líder, porque tinha dinheiro, financiava. Agora vê que coisa, que mente deformada, né? Tem o Dirceu, é difícil compreender. Eu lembro sempre, para quem não sabe, quando ele voltou ao Brasil, depois de um cursinho de guerrilha que ele fez lá em Cuba, atirando com bala de festim, ele voltou ao Brasil, viu que a situação estava feia e, em vez de partir para a guerra de guerrilha, ele partiu para a guerra conjugal. Foi para o interior do Paraná e se casou com uma moça depois de se apresentar com o nome de Carlos Eduardo Gouveia, comerciante de gado. Ele ficou 5 anos com esse nome na cidade de Cruzeiro do Oeste.
casou-se com essa moça, que era uma das mais ricas da cidade, teve o filho, Zeca Dirceu, e depois de 5 anos é que ele contou para a moça, quando veio a anistia, ele disse: olha, eu não sou o Carlos Eduardo Gouveia, eu sou o Zé Dirceu. Voltou para o exterior, refez a plástica que ele tinha feito no nariz e foi fazer a revolução lá com o PT aproveitando a anistia. Pensa bem, você vive com uma mulher com quem você tem um filho 5 anos e não conta quem é. Você não tem nenhum momento de emoção. Quando nasce um filho, você não tem vontade de falar: olha aqui, eu vou aproveitar com essa ligação que a gente tem, temos um filho, eu vou te contar a história. Eu estava me escondendo por isso. Quer dizer, não confiava nem na mulher, mas teve um filho com ela. Um cara assim não é normal. Nenhum de vocês faria isso. É a frieza de José Dirceu. E quando eu falo que ele vai morrer calado na cadeia, é modo de falar, porque pode ser que ele eventualmente alegue problemas de saúde e consiga terminar a vida em prisão domiciliar, como Paulo Maluf. Lembrando que o José Dirceu muito bem fisicamente. assim como Lula, né? Então não pode alegar problemas de saúde tão cedo. José Dirceu tem a mesma idade do Lula, 72 anos, o Paulo Maluf 86. Vamos ver se ele dura lá 14 anos na cadeia, pelo menos. Complete aí, Zé Maria. Felipe, eu acho que você tem razão, ele está muito encrencado e devo te confessar que a primeira vez quando eu ouvi dizer que o José Dirceu seria cassado na Câmara, eu não acreditei. Falei, não, isso não vai acontecer. Rapidamente a situação mudou e houve o acordo, que foi um acordo, né, de cassar apenas os líderes, os presidentes dos partidos e os líderes da distribuição da Dierama, e o resto não foi cassado, no caso do Mensalão.